Eu não sei se você já teve alguma experiência assim de sentir algo que mexeu com você, ou que talvez gerou um descontrole na sua vida. Existem pessoas que elas acabam gerando na sua vida algum tipo de trauma, porque em algum momento aconteceu uma situação em que ela sentiu algo que isso marcou a vida dela, né? Então tem pessoas que têm problemas assim seríssimos com rato ou com baratas. Eu não tenho muito problema com bichos assim, mas eu tenho várias situações com bichos já. Mas uma que foi bem interessante, uma vez eu passei perto de uma árvore e eu acho que uma lagartixa caiu no meu moletom, assim, na touca. E olha só o que aconteceu. Eu entrei no carro, entrou todo mundo, a Ju, o Pedro e a Isa. E eu estava com o carro já assim na avenida, assim, andando de boa. E eu senti algo assim começar a se mexer no meu pescoço. E era meio geladinho, sabe? Bem diferente assim. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui no meu pescoço. Eu falei para eles, eu falei assim, gente, olha só, tem como vocês darem uma olhada, porque eu acho que tem alguma coisa andando no meu pescoço. Eu lembro, acho que foi a Ju que deu uma olhada, ela falou assim, tem uma lagartixa enorme no teu pescoço. Eu falei, então deixa ela aí, né? Porque eu não tinha como parar o carro, como é que eu ia tirar a lagartixa dali? Ainda bem que ela ficou mais paradinha, ela deu uma andada perto da minha orelha, assim. E eu lembro que eu fui até a casa da minha sogra, a gente estava indo lá, e daí eu consegui pegar a lagartixa e deixei ela morando lá. Mas eu não sei se você já sentiu algo que marcou profundamente a sua vida, de coisas naturais, mas também tem coisas que às vezes a gente sentiu na nossa vida com Deus. Existe alguma coisa que você já sentiu e que marcou muito você? Escreve aí no chat. Escreve aí se teve alguma coisa em Deus, tá? Não lagartixa, barata, rato, senão vai ter gente aí que vai se revelar. Mas eu lembro, quando eu estava me convertendo, eu lembro que uma pessoa falou assim para mim, cara, você precisa muito ir para o encontro com Deus, e lá vai ter um momento que você vai sentir um choquito, olha só. Eu falei, um choquito, cara, o que é isso? Ele falou assim, vai ter um momento que você vai sentir tipo choque saindo do teu corpo. E eu fiquei muito pilhado com isso. Então cada momento que tinha, eu ficava esperando que ia acontecer um momento que eu ia sentir choque no meu corpo. Na verdade eu não senti o tal do choque. E eu perguntei pro cara depois, falei, olha, eu não senti o tal do choquito dessa forma que você está falando. Ele falou assim, não, mas é em tal momento. Eu senti algo, formigou minha mão, sei lá. Mas para aquela pessoa, literalmente para ela, aquilo representava um choque no seu corpo, na sua vida. E eu vou compartilhar algumas coisas. E eu não estou com meu celular, mas talvez você está escrevendo alguma experiência sua aí. Eu quero compartilhar um texto com você. E fala, na verdade, de um homem de Deus, na sua experiência de buscar a Deus, e de uma forma em que Deus falou com ele, e as experiências que ele teve na sua vida. Na verdade, quando a gente fala desse cara que eu vou ler aqui, que é Elias, a gente está numa declaração sobre mudança de estação, tremendo e orando. Hoje a gente chegou aqui e a gente estava falando aqui sobre a live e de repente um monte de celular começou a tocar nesse lugar aqui, porque todo mundo estava programado para orar às 18h44 e fazer uma declaração. Mas vamos lá, primeiro livro de Reis 19, do 10 ao 13, diz assim, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve
um murmúrio, um sussurro de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? É interessante quando você chega nesse texto, porque Elias era um cara muito usado por Deus. Deus fez milagres sobrenaturais através da vida desse homem. Mas aqui fala de um momento em que ele foge. Ele estava com medo de Jezabel, porque ela tinha ameaçado ele. Ele tinha acabado de matar os profetas de Baal, e ele tem que fugir daquele lugar. E ele vai para um ambiente onde um anjo do Senhor está cuidando dele, e Deus manda ele para o monte, mas ele vai para uma caverna, e ele se esconde nessa caverna, e ele está num lugar de medo, ele está num lugar de opressão, ele está num lugar onde ele não está sentindo nada menos do que medo. Você já sentiu medo na sua vida? Não talvez um medo normal, mas um medo assim, a ponto de você não conseguir dormir, um medo que talvez foi avassalador na sua vida. Eu já tive muitas situações de passar medo. Alguns já conhecem essa história, mas uma vez eu passei muito medo. Muito medo. Eu estava dormindo num quarto, na casa da minha avó, e meu avô tinha falecido nesse quarto. E na cidade de Rio Branco do Sul, nasci em Rio Branco do Sul, tenho vários parentes lá. E o que aconteceu? Eu estava nesse quarto, e lá tem muitas histórias assim, coisas cabulosas, histórias de filmes de terror. E quando eu estava nesse quarto, o quarto ele tinha alguns vidros quebrados na janela, sabe aquelas janelas bem antigas, vidros quebrados assim, e eu estava um pouco temeroso, e entrava um ventinho para aquele lugar, e quando eu olhava pela janela, eu só via mato assim, sabe, árvores, e de repente, gente, algo começou a mexer no assoalho, como se fosse levantar tipo um monstro, sei lá, um espírito maligno naquele lugar, qualquer coisa e fosse me engolir, era essa sensação que eu tinha. E eu comecei a ficar com muito medo. Gente, eu deveria ter nessa época, sei lá, uns 14 anos, e eu comecei a fazer assim, eu não era cristão, mas eu comecei a fazer todo tipo de oração que você pode imaginar. Eu não sei quantas vezes eu rezei o Pai Nosso naquele lugar. Eu comecei a pedir perdão de todos os meus pecados, e eu fiz o que toda pessoa quando está com muito medo ela faz. Eu fiquei embaixo das cobertas, como se a coberta fosse me proteger, mas eu virei uma bolinha, sabe quando você vira assim, tipo tatu bola? Eu fiz isso, eu virei uma bolinha naquele lugar, e eu me escondi o máximo que eu pude ali, até que eu acabei dormindo. Só que aquele barulho não parou enquanto, digamos assim, eu dormi com aquele barulho, o soalho chegava a mexer. No outro dia quando eu acordo, falo, uau, passou tudo isso, meu coração ainda estava aflito, e eu estou chegando na cozinha onde está minha avó, daí ela pergunta para mim assim, você conseguiu dormir essa noite? Eu falei, pouco, por quê? Daí ela falou assim, tinha cachorros embaixo da casa, eles não paravam de incomodar. Eu falei, então aquele barulho que eu estava ouvindo, e o assoalho mexendo, eram cachorros dela? Sim, era o cachorro, ele entra debaixo às vezes ali. Gente, eu passei tanto medo, e era só um cachorro que estava ali debaixo. Porque nós criamos às vezes algo, e nós estamos tão dependentes daquilo, esperando que algo vai acontecer, e não acontece. Quantas experiências na nossa vida, Elias estava num momento da sua vida, onde ele tinha tido todas as experiências que você pode imaginar, e ele estava agora, num momento chave da sua vida, e ele estava o quê? Com medo. Elias estava com muito medo, ele foge, ele entra nessa caverna, e é interessante que Deus faz uma pergunta para ele, o que você está fazendo nessa caverna? Ei Elias, o que você está fazendo aí? Eu não te mandei entrar nessa caverna, eu não te mandei fazer isso. Nem sempre você vai sentir a presença de Deus da forma com que você imagina. Às vezes nós criamos coisas na nossa mente, você viu aqui a Andréia, ela começou ali, tipo uma moeba, gente, ali ela deu um desespero nela, entendeu? Uma coisa que talvez para algumas pessoas é simples,
Eu já vi pessoas terem desespero por barata, né? E o pior quando é um homem que tem desespero por causa de uma barata. Mas mulher, meu Deus, elas pulam em cima da cama, viram um desespero total, porque elas sentem muito o quê? Medo. Agora, nós precisamos decidir caminhar na direção correta. Nem sempre você vai sentir a presença de Deus da forma como que está imaginando e que Deus vai se manifestar na sua vida. Às vezes nós criamos algo e nós queremos sentir a presença de Deus e você pensa assim, não, Deus vai se manifestar na minha vida igual foi com aquela pessoa, igualzinho. E você vê, e gente, dependendo da igreja que você está ou do lugar que você está, talvez você viu situações, né? Às vezes a pessoa, ela faz algo com o corpo, tal, ela dá uma girada, e você pensa assim, Deus só pode manifestar desse jeito. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, puxa, tinha uma pessoa, estava tentando expulsar um demônio, e ela não conseguia, e eu sabia o porquê não estava saindo aquele demônio, eu falei, mas a pessoa não fez como eu tinha falado. Eu falei, e o que aconteceu? Eu falei para ele que ele tinha que contar até 3, e quando ele falasse 3, aquele demônio ia sair. Eu falei assim, aonde você viu isso? Ele falou, não, é assim, porque o dia que eu vi expulsarem um demônio, a pessoa falou assim, eu conto 1, eu conto 2, quando ela contou 3, o demônio saiu, e aquelas pessoas estavam orando, eu falei, cara, isso não é bíblico, a gente precisa orar em nome de Jesus, e é aí que as coisas acontecem, é aí que a coisa acontece de verdade. Agora, eu lembro de uma outra situação, e eu estou trazendo um contexto para você entender, eu estava num culto, a gente estava começando aí na igreja, e de repente, eu estou ali, as pessoas estavam levantando a mão, eu estava meio envergonhado, eu falei assim, será que eu levanto a mão, será que não levanto, será que vão olhar que eu estou levantando a mão aqui? De repente eu olho para o meu lado, e a Ju está chorando, mas não era um choro qualquer, e eu pensei assim, o que será que aconteceu, né? E eu falei assim, está tudo bem com você? E ela chorava, e falava uns negócios estranhos, estava ali, e eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa, né? E eu fui de volta, eu falei assim, aconteceu alguma coisa? De repente ela falou assim, eu estou cheia do Espírito Santo. Eu falei, nossa, nunca vi isso na minha vida, né? Passou um tempinho, né? Quando ela melhorou ali, se recompôs, eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu senti algo maravilhoso na minha vida, eu senti a presença de Deus como nunca antes, e eu fui cheia do Espírito Santo. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, nossa, eu não senti nada disso, como eu sou pecador, cara, acho que eu sou muito errado, tem algo errado comigo. Aí eu comecei a buscar, eu falei assim, o que eu esperava? Eu esperava que eu ia estar num lugar, num culto, ou no meu quarto, qualquer lugar que fosse, ia acontecer a mesma coisa. Era essa a impressão que eu tinha. A impressão que eu tinha é que do nada, algo ia possuir o meu corpo. Era isso que eu imaginava, entendeu? Acho que eu assisti filmes de terror, né, lá atrás, demais. Então eu imaginava que algo ia possuir meu corpo e eu do nada ia começar né, chorar, eu estou falando em outras línguas, algo que eu não pudesse controlar. Era isso que eu imaginava. Era isso que eu imaginava que eu iria sentir. E se eu te falar que comigo foi totalmente diferente, e eu precisei esperar por meses, porque eu estava buscando da forma errada, eu estava buscando na verdade a experiência da Ju, eu queria que acontecesse comigo, mas Deus tinha uma experiência diferente para mim, Deus se revelou na minha vida de uma forma diferente, foi totalmente tranquilo, de boa, e num dia que eu estou numa vigília, alguém está orando comigo, eu estou buscando muito, e eu começo a falar em outras línguas, foi diferente. Só que às vezes nós colocamos um padrão, e nós falamos, Deus tem que agir dessa forma, Deus tem que fazer dessa forma. Às vezes nós estamos procurando Deus na experiência do outro, e Deus não vai se manifestar na experiência do outro, Deus vai se manifestar na experiência que Ele tem para você. Ele quer que você possa sentir Ele de todo o seu coração, Ele quer que você possa ter experiência com Ele única, é sua, é aquilo que Deus tem e a forma com que Ele vai falar com você. Eu imaginava de uma forma diferente, Deus veio de outra. E quando nós olhamos para esse texto do livro de Reis, Elias, ele está buscando Deus em vários lugares, mas ele não está conseguindo ter o quê?
a sua experiência. Ele não está conseguindo encontrar Deus ali. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Olha aqui comigo. O que pode nos impedir, será, de sentir a presença de Deus? Porque às vezes alguns jovens me procuram e eles falam assim: pastor, eu tenho ido no culto, eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu até estou buscando, mas não está dando certo, eu não estou conseguindo sentir, alguma coisa errada está acontecendo. Às vezes, o que pode ter na nossa vida é um pecado sem arrependimento. Às vezes a gente pode estar debaixo de pecado, e até de coisas que você acha que não são erradas, e isso muitas vezes pode ser uma barreira que está te impedindo de se conectar com Deus. O que você precisa? Se arrepender, mudar de vida, mudar essa situação e se conectar com Deus. Pode ser também pela ansiedade. Algumas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus porque são ansiosos demais. Tem gente que está aqui e a pessoa está pensando assim: nossa, eu não pedi meu lanche do Brutus ainda, e vai fechar, e agora não pode estar muito tarde na rua, e o que eu vou fazer depois? Puxa, agora eu não posso estar com a galera, o que eu vou fazer? Ai, mas e a série? O cara está aqui, mas ele não está presente nesse lugar. E daí sabe o que a pessoa às vezes fala? Ela fala assim: puxa, o culto não foi tão legal hoje. Sabe qual é o maior desafio que a gente está vivendo nesses dias? É porque é o seguinte: a gente está conectado com uma live, e eu tenho certeza que muitos de vocês estão fazendo isso agora. Às vezes você colocou na TV, colocou no computador, mas você continua nos grupos, no WhatsApp, ou até mesmo num joguinho, nesse exato momento, enquanto eu estou falando. Porque você pensa assim: eu estou conectado, eu estou ouvindo, eu estou sentindo aqui. Não, Deus está falando comigo. Nós temos essa coisa de estar fazendo várias coisas juntos, mas a gente não se aprofunda em algo, a gente não se dedica a algo, a gente não se entrega para algo. Outra coisa que pode nos impedir é a falta de contato com uma vida espiritual. A falta de contato através da palavra, da oração, da comunhão com o Espírito Santo. Porque é isso, gente, que nos leva a sentir a presença de Deus. Nós precisamos entender assim: a Bíblia está falando o quê? Que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, que nós não devemos andar ansiosos, e que nós devemos ter uma comunhão com a palavra, que nós devemos levar uma vida de oração, que nós devemos nos consagrar mais a Ele para ter as experiências. E para ter as experiências, você precisa se deixar ser tocado por Deus. Você precisa se deixar ser tocado. Olha, domingo passado, depois do culto do drive-in, muitas pessoas, a gente fez uma carreata de oração em frente ao hospital para orar pela vida do pastor Samuel, e eu creio já, o milagre já aconteceu, e foi algo tremendo. Deus se manifestou naquele lugar, havia uma presença de Deus, todo mundo orando. Gente, tinha uma fila de carro na Avenida das Torres, assim ó, sobrenatural, incontável mesmo o número de pessoas que estavam envolvidas em tudo isso. Mas entenda uma coisa, ali nesse ambiente as pessoas falam assim: uau, eu senti Deus operando, Deus estava naquele lugar, foi algo sobrenatural, e foi mesmo. E isso motiva a nossa fé, isso enche a nossa vida de vontade. Eu preciso ter mais experiências como essa. Deus se manifestou lá, puxa, eu quero fazer coisa assim. E a gente já pensa assim: vou sair por tudo quanto é hospital, eu vou fazer em outros lugares. Mas às vezes a forma com que Deus se manifestou naquele dia, não quer dizer que Ele vai se manifestar amanhã do mesmo jeito. Não quer dizer que no outro lugar que você vai ir, vai acontecer da mesma forma. Porque Deus tem uma experiência para cada um de nós, e para cada momento, às vezes de uma forma diferente. Às vezes nós estamos procurando Deus no vento forte, estamos buscando Deus no terremoto, estamos buscando Deus no fogo. Escuta isso, às vezes nós estamos sobrevivendo, gente, de conferência em conferência, de acampamento em acampamento. E o que acontece? Esse ano, como não teve conferência, alguns entram quase em pânico, fala assim: cara, eu não acredito, não teve conferência, e agora? Porque eu estava querendo ter aquela chapação na casa de oração, eu queria ter um encontro maior com Deus, eu sabia que Deus iria falar comigo na casa de oração, eu sabia que Deus ia falar comigo através de alguma pregação, de um pastor de fora. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nesses dias, talvez está buscando a gente, Ele está nos chamando, porque Ele quer falar no silêncio com você.
Ele quer falar no teu quarto. Às vezes a gente está pensando assim: nossas conferências passadas foi algo sobrenatural, e foi. Mas às vezes a experiência que Deus tem para hoje, querido, é o teu lugar secreto. O lugar do sussurro de Deus é quando você para tudo, é quando você cala todas as vozes, é quando você coloca o teu ouvido para ouvir aquilo que Deus tem, e então você pode sentir essa presença manifesta de Deus falando com você, fluindo na sua vida. Elias já tinha experimentado Deus em várias situações, e ele, quando vê o vento forte, ele fala: Deus pode estar aqui, é Deus. Não era. Ele viu o terremoto e falou: agora tem que ser Deus. Não era. Veio o fogo, ele falou: agora tem que ser. Não era. Deus veio de uma forma diferente. Às vezes a forma com que nós vamos experimentar Deus não é da forma que a gente está esperando, não é como a gente colocou na nossa lista. Não, Deus, você tem que se manifestar desse jeito. Porque às vezes a gente ora e coloca quase que um padrão para Deus falar. E não é que Deus não fale, e não é que você não vai sentir também. Deus pode fazer, pode. Deus pode todas as coisas. Mas a gente precisa abrir o nosso coração para sentir a presença. Nós precisamos abrir a nossa vida para entender o que Deus tem. E querido, às vezes é uma faísca. É algo que vai começar ali, e você vai começar a se conectar com Deus de uma maneira sobrenatural, e você vai sentir: eu estou sentindo Deus diferente. A Ju vem falando para mim há uns meses, e ela fala assim: eu tenho sentido Deus falando diferente comigo. E ela tem sentido, e gente, ela nota, ela vem, pois ela traz umas revelações para mim, eu pego a revelação dela e eu prego. Não, estou brincando, mas às vezes dá vontade. Mas ela vem e compartilha aquilo que Deus está falando com ela. Eu falo: uau! Eu fico pensando: puxa, mas Deus não falou assim comigo. Eu não senti Deus desse jeito. Às vezes a gente estava no mesmo ambiente. E deixa eu falar uma coisa aqui. Esses dias eu fui orar com ela. Estava nós dois. Gente, eu queria sentir Deus diferente. Eu talvez tenha colocado ele numa caixinha. Aí ela colocou a música no celular dela. Aí ela começou a cantar junto. Na mesma hora, tinha uma obra acontecendo no apartamento de cima. Eu falei assim: eu não vou dar conta de sentir Deus nesse lugar, né? A Juliana está cantando do meu lado, tem uma música tocando ali que não é o tipo de música que eu gosto de escutar. O cara com uma furadeira aqui em cima. Eu falei: amor, eu acho que eu vou para um outro ambiente. Eu não estou sentindo Deus aqui, eu vou para um outro lugar. E às vezes a gente precisa fazer isso, porque eu consegui me conectar com Deus. Claro, não tem nada a ver com ela cantando ali, claro. Mas às vezes a gente precisa buscar aquilo que Deus, a forma com que Deus vai falar com a gente. Prepare o ambiente, dê o teu melhor, se entregue para ouvir a voz de Deus falando com você. Estamos em um novo tempo, onde os íntimos podem sentir Deus no silêncio. Ouça Deus no silêncio, ouça Deus no teu quarto. Sinta a presença dele se conectando com você. Eu creio, querido, eu creio que há algo poderoso de Deus. Agora, nós não podemos simplesmente, porque algumas pessoas se acostumam com uma vida de oração, se acostumam com Jesus, e quando perdem a presença, simplesmente esquecem, deixam de sentir e nem percebem. Você não pode fazer isso. Os teus olhos precisam estar na palavra. Os teus olhos precisam se conectar com aquilo que vai brilhar na sua vida, com aquilo que vai falar com você, com aquilo que vai ser um espelho para você, com aquilo que vai manifestar Deus na sua vida. Só existe uma forma de saber quem Jesus realmente é. E aqui eu peguei uma parte do livro do Bob Sorg, eu anotei, eu falei: cara, isso é incrível. Olhando para a sua revelação a nós, através das Escrituras. Essa é a forma de você encontrar Jesus. Olhando para a sua revelação a nós, através das Escrituras, a palavra, a Bíblia. A nós foi dado um veículo pelo qual agora
olhamos frente a frente para Ele, que é por meio da sua palavra. A maneira de você enxergar Deus e ter a revelação de Deus é através da palavra dele. É quando você pega essa palavra e você faz ela entrar no teu coração, querido, e quando você é ministrado por ela, e quando você ora ela, e quando você busca ela com toda a sua força, e você declara, você decora, você ora, você canta. Você pensa assim, mas eu não sei cantar. Não se importe com isso, cante ela, declare ela, faça isso. Talvez esse é o segredo da Ju. Ela está cantando e eu não, entendeu? Mas faça, se conecte, deixe Deus falar com você. Às vezes nós ficamos olhando para o nosso próprio umbigo, em vez de olhar para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes nós estamos olhando para a nossa própria vida, para as nossas próprias situações, aquilo que você está vivendo, e reclamando nesses dias, enquanto você não está olhando para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sinta Deus. Deixa Ele entrar no seu lugar secreto. Deixa Ele fazer morada na sua vida. Meu irmão, qual vai ser o seu novo normal? Qual vai ser o seu nível de intimidade com Deus a partir desse tempo? Quando tudo isso acabar, quando a quarentena acabar, quando tudo estiver liberado, quando você estiver de boa, comércio, tudo estiver normal, qual vai ser o teu novo normal? Qual vai ser o teu novo nível em Deus? Qual vai ser o teu novo compromisso com o Espírito Santo? O que você vai experimentar? Ou você simplesmente vai deixar a vida te levar, as coisas? Você precisa encontrar o Senhor. Será que em algum momento da sua caminhada você perdeu Jesus? Será que em algum momento da sua jornada você simplesmente entrou nesse período de quarentena e de estar em casa, home office, e você aproveitou tudo isso simplesmente para atualizar as suas séries, a sua rede social e se conectar com tudo isso, mas esqueceu de Deus e daquilo que Ele quer fazer na sua vida nesse tempo? Volta aonde você esqueceu, volta aonde você o perdeu, sinta novamente, busque as suas experiências, querido. Deus está manifestando o seu reino, Deus está curando pessoas, Deus está abrindo portas, Deus está manifestando o poder dEle nesses dias. Segura aí um minuto comigo, nós estamos encerrando já aqui, o pessoal do louvor pode até subir já. Você tem encontrado Ele? Você tem encontrado o Espírito Santo? Você tem tido encontros com Jesus na sua casa? Qual é a intimidade que você está tendo? Será que você só diz assim, a intimidade mora ao lado, mas eu não entro lá, eu não me relaciono com ela, eu não tenho intimidade com Jesus? Ele está te chamando, Ele quer que você sinta Ele como nunca antes. Há coisas que Deus quer fazer, querido, nesses dias, e é diferente do que foi lá atrás. Nós vamos viver coisas sobrenaturais com Ele, e Ele está pronto para se revelar na nossa vida. Ele quer te tocar, Ele quer falar com você. Para algumas pessoas aqui, Deus está falando, saia da caverna hoje, saia dessa caverna que você entrou, sinta Deus mais uma vez, Ele quer se revelar na sua vida. Saia desse lugar que você entrou, saia desse lugar de medo, saia desse ambiente de desespero, e se entregue nos braços de Jesus, se entregue para Ele, volte os seus olhos para Ele, escute a voz que te chama hoje, que te chama para a intimidade.